Casas Bahia, né? Brincadeira. Hoje é um dia muito especial. Eu creio que o Senhor ele marcou esse encontro. Assim, é algo assim. Então, eu geralmente prego, mas hoje eu vou dar um estudo. E assim, o que o Senhor vai falar hoje conosco é algo que vai determinar a forma como você vai se relacionar com Deus a partir de hoje. Amém. Se você é solteiro, se você é casado, embora o assunto seja sobre casamento. Tá? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem a palavra de vida eterna, porque seu é o Espírito, sua é a glória, seu é o poder de convencer. Então nós te pedimos que o Senhor venha fazer separação de luz e trevas aqui, e que os anjos do Senhor venham passear nesse lugar, repreendendo o medo, repreendendo o engano, repreendendo a insegurança, repreendendo as preocupações, em nome de Jesus. Cai por terra todo o mal que foi arquitetado contra a vida dos meus irmãos que aqui estão essa noite, e que eles nunca mais sejam os mesmos, porque vão ouvir a tua palavra. Então, em nome de Jesus, vem falar com eles, e que eles possam aproveitar e receber daquilo que o Senhor tem para eles, porque o Senhor muito nos ama e muito nos amará sempre, porque o Senhor não muda. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Amém. Igreja, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Vocês estão comigo? Vou aguardar que estamos procurando ainda. 5, 21. Isso. Na verdade, 22. Efésios 5, 22. Amém? Amém. Diz para nós o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita ao seu marido, assim como também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Perdão. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao vosso próprio marido. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também o Senhor faz, como também Cristo faz com a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então, para a gente começar a falar de casamento, a gente precisa definir o que casamento não é. O que não é casamento? Morar junto não é casamento. Casar só na igreja não é casamento. Nada que envolva ou separe a lei de Deus e a lei dos homens é casamento. Tudo é unido. Jesus, ele era espírito e ele era homem. Então, no reino celestial e no reino da terra, ele tinha autoridade para reinar. Ele tinha o quê? A autoridade de Deus para convencer. Então, sempre o nosso parâmetro é Cristo. Então, sabendo que essas coisas, união estável, por exemplo, não é casamento. Essas coisas que nós acostumamos de ver o mundo fazer, não é o que Deus aprova, e Deus é inimigo dessas coisas. Então, antes de nós começarmos com o sim, nós falamos do que não é. Então, Jesus, ele se casou genuinamente com a sua igreja. Então, vamos lá. Agora nós vamos começar com o que é. Efésios 5, verso 22. E eu quero esmiuçar com vocês aqui, para vocês entenderem como que Jesus lida com essas coisas. Porque sempre é como a Cristo, olha só. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, vamos entender uma coisa. O que é submissa? Vamos raciocinar. A igreja hoje prega como a mulher ser escrava do homem, e não é isso que a palavra fala. A palavra não manda a mulher obedecer o cara de qualquer jeito, de qualquer forma, custe o que custar. Não é assim.
a ideia, Paulo, ele desenvolve toda uma ideia desde o capítulo 1 de Efésios, aí ele vai chegar nesse contexto de relacionamento só depois de ter contado que há uma unidade entre a igreja e Cristo e que há um revestimento necessário de um novo entendimento e uma nova perspectiva de relacionamento. Isso eu estou citando 5 capítulos de Efésios para trás, para vocês entenderem o contexto. E aí ele vai chegar e vai dizer que nós devemos remir o tempo, nos enchendo do Espírito Santo e começando a nos sujeitar uns aos outros. E aí ele tenta: esposas sejam submissas, mulheres sejam submissas. O que é submissão? Vamos separar só o português. Submissão, uma missão que alguém tem, alguém entra debaixo. Isso é só o português. Então o que é uma submissão? Alguém tem uma missão, alguém é sub e vai com ele para completar essa missão. Basicamente falando é isso. O homem tem um propósito, a mulher se coloca do lado e dá o suporte para ele cumprir. Agora vamos entender o que Paulo quis dizer com isso quando ele escreveu isso aqui. Submissas, no grego, é hipotássio a palavra. E o potássio ele traz a ideia de sujeição com o intuito de gerar ordem ou suporte. Então é o que eu falei: o homem tem a missão e a mulher entra debaixo para esse cumprimento. E isso é feito de que forma? Em forma de aliança. Então a aliança fala de um comprometimento. Então vamos continuar aqui, ó. Algo importante sobre submissão é a comparação com o intuito de trazer a consciência de que é por causa do Senhor. Então você vê que Paulo fala várias vezes: as esposas devem se submeter ao marido como ao Senhor, e o marido deve amar a mulher como o Senhor. Então a ideia é de que você vai olhar para a pessoa que está com você e você vai pensar que o Senhor está nela e o que está nela é digno da sua honra. Então não envolve o meu relacionamento a julgar os defeitos daquele que se relaciona comigo. Envolve a minha percepção espiritual de quem habita naquele meu cônjuge. Amém? É a primeira coisa que Paulo está esclarecendo aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é como ao Senhor. Então eu não vou pensar: o fulano tem vários defeitos, não vou fazer. Então não é assim que Paulo está passando a ideia. Então vamos continuar aqui, ó. Desce comigo o verso 23 agora. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então olha que coisa interessante, ele está falando de uma unidade, de modo que existe cabeça e corpo. A cabeça é responsável pelos comandos, o corpo pela resposta. A cabeça sozinha não faz nada, o corpo sem a cabeça também não faz. Então alguém pensa, o outro realiza. Mas para que uma cabeça pense e o corpo realize, tem que haver o quê? Conexão. Se a cabeça estiver desconectada do corpo, o corpo não vai responder, o corpo mostra, e a cabeça também. Está claro isso? Então o que é unidade? Pega-se o corpo, põe o cabeça. Cabeça é o homem, o corpo é a mulher. O cabeça é Cristo, a igreja é o corpo. Essa é a ideia. É uma conexão onde o cabeça pensa, o corpo só responde. Você já imaginou, eu já citei esse exemplo algumas vezes, mas alguns irmãos não são daqui. Se você pensa algo e sua mão tem um cego, ela fala: não vou pegar. Porque aquele dia eu estava andando e você bateu comigo na quina da mesa, machucou, não vou pegar o copo d'água para você. Aí a cabeça diz: não, pega a esquerda. Não, também não vou pegar. Aí entorta para trás. Você já imaginou se cada parte do seu corpo tivesse um cérebro? E se cada vez que você machucou uma parte do seu próprio corpo, ele se rebelasse contra você? Já parou para pensar? Que doideira que não ia ser? Você contra si mesmo, tentando fazer algo para o seu próprio bem, mas não consegue, porque você também não quer fazer para o seu bem. Estão entendendo o raciocínio? Amém, igreja? Amém. Tá bom, não tinha ninguém aqui. Então olha só, continua comigo. Efésios 5, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Perceba que Paulo ele vai citando o Senhor entre o marido e a mulher. Esposas, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então tem o Senhor no mesmo contexto, no mesmo versículo que está o marido e a mulher. Sem o Senhor ninguém faz nada. Se você não tiver o Senhor como seu referencial, como seu foco, você não vai se casar. E se você se casar, você não casou, você não é uma unidade. O casamento fala de unidade. Tem gente que casa, mas é amigo. Isso não é casamento. Casamento envolve amor, envolve aliança. Eu vou chegar na parte dos homens, vocês podem ficar tranquilos, viu? O homem também vai ouvir. Então não é só a parte da mulher.
Então vamos continuar aqui comigo aqui, ó. 24 de novo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Agora, olha só, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora vamos esmiuçar aqui um pouquinho. Efésios 5, 25, eu quero destacar a primeira palavra, que é a palavra entregou. A palavra entregou, no grego é paradidon, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas ela se escreve assim, e ela quer dizer o seguinte: entregar-se nas mãos de alguém para que o outro obtenha vantagem. Então, quando Paulo colocou entregar-se, ele está dizendo o que Cristo fez pela igreja. O que Cristo fez para a igreja foi lhe dar uma vantagem de ser participante da sua natureza. Jesus veio partilhar com a igreja, ou seja, com os seres humanos que nasceriam de novo, a sua natureza, para que eles fossem os beneficiados, não Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A ideia de entregar é entregar em benefício dela. Então o homem, quando se entrega, ele fala o que é a entrega. Nós vamos continuar aqui, vocês vão entender. A entrega de Cristo trouxe a conexão e a transmissão de vida. Então veja, daqui surgiu o cabeça e o corpo. Se Cristo não se entregasse, não tinha igreja. Se não tivesse igreja, não tinha salvação. Então, é interessante que no verso 23, se você ler de novo, fala que como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então, como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o sacerdote da casa e ele salva o seu corpo. Quem é o seu corpo? É a sua esposa. O homem molda a sua mulher. O homem é responsável pelo desenvolvimento espiritual dela. O homem é responsável pelo amadurecimento espiritual dela. O homem, ele é o cabeça. Ele é como Cristo. Então, se o homem não for sacerdote da sua casa, ele não tem um casamento. Ele tem um relacionamento difícil. Então o casamento com Deus é fácil? Não. Mas a maturidade espiritual, ela vai levar você à compreensão de como o casamento funciona. Aí não vai ser difícil você renunciar à sua parte, porque o outro também vai fazer quando for a vez dele. Quando há dois maduros casados, há unidade. Quando há um maduro e um imaturo casado, tem que haver morte. O que é morte? É a entrega. A mulher não se entrega pelo homem assim. A mulher se entrega de outra forma e nós vamos falar disso depois. Mas por enquanto é o homem. O homem se entrega. É o homem que vai fazer a mulher que ele quer. Então, nós vamos continuar aqui, porque se eu sair aqui eu vou adiantar o assunto. Então, olha só. Outra palavra desse verso 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Agora nós vamos falar da palavra santificar-se aí, ó. Para que a santificasse. A palavra santificar-se, vem cá. A palavra santificar-se aqui no grego, ela é hagiasso, não sei como pronuncia. E ela é a ideia de entregar ou reconhecer, ou ser respeitado ou santificado. Algo muito santo, ou até mesmo um santo. Então, assim, basicamente falando, a igreja ela é separada, santificada, entre aspas, porque o que é santidade? O que é santificar? É separar. Então, a separação, como Jesus fez para a igreja, o que é a igreja? Ele separou ela do mundo e colocou ela para o reino da luz. E ele nos transportou do império das trevas, né, para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus tirou do lugar e pôs no outro. O que ele fez? Ele consagrou, ele separou para Deus. Então, essa é a ideia de santidade, a separação para Deus. E aí ele fala o seguinte aqui, ó, para que a santificasse. Então, assim como a igreja é separada ou santificada pela verdade do marido, o que é a verdade do marido? Um exemplo, abre o livro em João 17. João 17, 17 e 18, por favor. Dezessete e 18. Todos acharam? Amém. João 17 e 18 diz para nós o seguinte: santifica-os, isso é Jesus orando, viu? Ele está na oração sacerdotal dele, e aí ele diz o seguinte: santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. E aí ele fala depois, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então olha só, para que o marido santifique a sua esposa, ele é santificado primeiro, ou seja, ele vai para Deus primeiro. O caminho de ganhar a esposa é amando, e o caminho de conseguir o amor para amar é em Deus. Então não tem como eu separar Jesus do meu casamento. Não tem como eu achar que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que bater de frente, que eu tenho que fazer o que for e provar que o outro é errado pelo argumento. Não é assim que funciona. O casamento bíblico, o casamento que dá certo, é da forma como Jesus instrui, porque foi Ele que criou o homem. Ele que criou a mulher, Ele sabe como é que Ele conectou as coisas. Aí a gente não concorda porque a gente tem a perspectiva da carne. A carne enxerga tudo errado, sempre. Então o meu problema e o seu problema, se nós somos casados, né, na verdade eu não sou, mas para quem já é, precisa entender que a coisa é muito séria. Porque quando eu ajo errado, eu estou perdendo o meu tempo de resgate da minha esposa ou do meu marido, dependendo de como for a situação. Eu estou jogando ele mais perto do inimigo e mais perto de Deus. E quando eu faço isso, se eu sou homem, conforme Jesus se responsabiliza, Ele não vai cobrar dela, Ele vai cobrar de mim. Então, o homem ele é o sacerdote, ele é o responsável, e se ele não se posicionar, perde toda a casa, perde a família, perde os filhos. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, vamos continuar comigo aqui. Então, volta lá para Efésios. Então, Jesus, ele orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Então, em outras palavras, né? Ou seja, a mulher casada só pode alcançar a maturidade na proporção do sacrifício do marido e crescer até o ponto daquilo que o seu marido já é. A mulher nunca vai ser mais do que o seu marido casado. Ele põe um teto na vida dela. Por quê? São uma só carne. Então o fato é o seguinte: ou a unidade, ou a concordância, ou começa do zero, ou vai dar tudo errado, uma hora vai cair por terra. Aí o que acontece? Divórcio. Porque todo mundo, hoje, no mundo, pensa, casei, separei, acabou. Divorciar, tá bom. Aqui, ó. Não é assim que funciona, não. Deus não trata com essa leviandade que a gente usa para lidar com as coisas, não. E aí o que acontece? Tem muita coisa que vem sobre as nossas vidas quando há um divórcio. Mas Jesus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te avisar, porque Ele quer que você comece um novo ano diferente. Amém. Não é para você se assustar. Não vai acabar o mundo. Está começando uma novidade para você. Jesus te chama ao conserto. Ele te chama ao arrependimento. Ele te chama a... O que é o arrependimento, irmão? Deixa eu aproveitar aqui. As pessoas falam para você que é parar de pecar. Mas não é parar de pecar. Se você tem uma árvore com um problema, a árvore está dando fruto podre, você vai cortar o galho que está podre? Não, você vai ver a raiz dela, qual é o problema. Se a raiz está lá com problema, você vai arrancar a árvore fora. Não adianta você podar o galho se a raiz está doente. Então o pecado, o problema dele não é no caso, por exemplo, o cara matou, o cara roubou. É o que ele está pensando para fazer o que ele fez. Então se não mudar a mente, não muda o comportamento. Os problemas estão aqui, ó. Porque antes do cara fazer, ele pensou, sentiu vontade e fez. Então a gente geralmente não, tem que parar com esse comportamento, tem que parar com isso, não, tem que mudar a mente. Tem que ter arrependimento, fazia, não faço mais. Ah, mas eu não concordo ainda. Mas você precisa buscar em Deus, não é no seu esforço. Se você se esforçar sem Deus, você vai dançar, vai patinar. Não tem jeito. Só Jesus aguentou a cruz lá. Mesmo assim, entregou o Espírito para precisar morrer, para que nós não precisássemos carregar esse fardo que a gente carrega e compra como nós. Tem coisas que a gente não precisa sofrer. Tem coisas que a gente sofre por teimosia. Então o que acontece? O Senhor quer nos trazer esse entendimento de que ou eu me posiciono e me caso em aliança com a bênção de Deus, ou eu sou o quê? Inimigo de Deus. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que é muito sério. Volta em Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, Jesus,
estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então, existem os filhos da ira e os filhos de Deus. Quem são os filhos da ira? Tiago, avança um pouquinho, logo depois de Hebreus aí. Hebreus, Tiago. Tiago, logo depois de Hebreus você vai achar Tiago aí. Achar? Tiago, capítulo 4, verso 4. Diz assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então significa o seguinte: se eu quiser andar do meu jeito, eu estou me posicionando na terra como um inimigo de Deus. Eu estou fazendo uma afronta ao que Deus disse que é bom para a minha vida. Então Deus, Ele deve cumprir a sua palavra. Aí o que vai acontecer? O que vai atrasar a minha vida não é mais o diabo, é o próprio Deus. Porque eu sou inimigo dele, eu estou me posicionando contra a palavra. Então, se eu vou contra a palavra de Deus, quem me prejudica não é o diabo, porque o diabo ajuda a me prejudicar já por natureza. Agora, quando Deus se põe contra mim, porque eu estou o quê? Num caminho à parte da graça, aí eu tenho um problema. A graça de Deus é para libertar você disso e te dar força para voltar-se para Deus. Nós vamos falar isso aqui. Então, Deus não quer que você permaneça nessa rebelião. Deus quer que você se arrependa e venha, porque o que Ele tem para a sua vida, nada daquilo que você já buscou pode te dar. Porque Deus quer você pleno, cheio e satisfeito por dentro e por fora. Deus quer você completo. Deus quer você com a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é o quê? É aquela que Paulo tinha. É você ter força e graça para perceber que o Senhor é constante. Isso tem jeito. Amém. Então, continua comigo aí. Volta lá para Efésios, capítulo 5, verso 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Agora nós vamos falar da palavra purificado, por meio e depois da palavra, né, que é a última palavra do verso aí. Então, purificado, irmãos, a palavra é catarizo, limpar a mancha física e a sujeira de um leproso, ou limpar pela cura. E vê o seguinte: um leproso, ele não tem apenas doença de pele, mas ele tem doença de alma, pois dificilmente alguém abraçaria um cara leproso confortavelmente. Portanto, a purificação nesse processo também pode curar a alma da esposa de experiências antigas passadas. Então, quando o homem entende que o processo de santificação, quando ele se entrega, quando ele santifica, e esse processo completo vai gerar nela purificação, quando esse caminho está sendo feito, quando você segue o protocolo de Deus, a esposa vai começar a ser purificada, e aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Como ela é purificada? Por lavagem de água pela palavra. Aqui é muito interessante, porque existem 3 estágios. Antes de eu falar isso aqui, eu quero falar que tem 3 estágios do amor. Primeiro, é amar como a Cristo. O homem só pode amar como Cristo se o seu sacerdócio for sadio, através de disciplina espiritual e temor do Senhor. Não há meio de amar sem antes ter sido preenchido com este nível de amor. Abre comigo aí, 1 João capítulo 4, verso 16 até o 19. Nós vamos ler aí. 1 João capítulo 4, do verso 16 ao 19. É o único meio de nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou. É começando pelo preenchimento pessoal do amor de Deus. Então, 1 João capítulo 4, verso 16 até o verso 19. É logo depois de 1 Pedro aí. 1 Pedro, 2 Pedro, você vai dar 1 João 4.
Acharam? Lá no fim da Bíblia. Ela diz para nós o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então veja, o permanecer no amor consiste em sentir-se e saber que se é amado por Deus. Então, esse amor de Deus em nós, ele remove o medo. Que medo? O medo de perder a pessoa, o medo de ser reprovado por alguém, o medo das coisas não darem certo, o medo de falhar, o medo de qualquer coisa. Some. Porque você é amado por aquele que te justifica. Os homens, irmãos, por melhor que você seja, alguém vai ficar em falta com você. Você pode acertar com 50, tem lá 2, 3 aí que eu não. Você tem jeito. Então, se você ficar preso nesse medo de não agradar todo mundo, você sai prejudicado. Você vai sempre esperar que as pessoas te aprovem, que as pessoas te olhem, quando na verdade você precisa ter consciência de que é o amor de Deus que te preenche e faz você cumprir o seu papel. Quando Jesus fala assim: buscai pois o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? Lembra? O reino de Deus, lá em Romanos, Paulo explica. Se eu não me engano, é Romanos 14, verso 9, não precisa abrir não. 14, 17. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E Jesus disse que o reino de Deus não vem de visível aparência, mas ele está dentro de nós, ou dentro de vós, conforme ele disse. Então o reino de Deus fala de uma mudança interior a partir do relacionamento que eu tenho com Jesus. Se eu não mudar por dentro, eu sou um religioso. O que um religioso faz? Ele tenta dar forma à espiritualidade que ele não tem. Ele pega isso aqui e faz, mas ele não nasceu de novo, não teve transformação interior. Ele só reproduz, é automático para ele. Aí não tem expressão de amor, não sabe aguentar o tranco, tem que ficar sempre revidando mal com mal. Então, essas coisas de ficar competição, de ficar dividindo, fulano tem que se arrepender, não, quem tem que se arrepender é o fulano, não, fulano que fez, não, você ficar pondo o outro. Se você sabe o que aconteceu e você é interessado no relacionamento, resolva. Fica dando margem para o diabo fica buzinando minhoca na sua cabeça, e aí você acha que você tem que fazer o que você está pensando, você na verdade está entrando no engodo do inimigo, está arquitetando na sua cabeça coisa que nem é verdade. E muitas vezes, você falando 2, 3 palavras aí, você resolve. Sabe aquelas coisas que você tem medo de fazer, medo de falar, ou medo de alguma coisa que pode acontecer se você fizer? Essas coisas que você falar e você precisa fazer, de repente você não vai ver que não dá nada disso, muito pelo contrário, pode dar melhor do que você espera. Amém. Porque o medo, ele trava. Se esse medo é sadio, o que é o medo sadio? Se você pular do prédio, é perigoso você morrer, você não vai pular do prédio, tem medo de pular do prédio, lógico. Agora, você está com medo de pedir perdão para fulano? Você está com medo de, sei lá, visitar uma pessoa que se ofendeu uma vez, ou que está ofendida por você, ou não está? Esse tipo de medo, esse é um medo de cativeiro, é um medo demoníaco. Porque ele não quer que você se solucione. Por quê? Quem não perdoa bebe veneno esperando que o outro morra. É assim que funciona. A amargura, ela mata a pessoa, não o outro. O problema é que o outro fica preso na amargura dela. Espiritualmente falando, gera-se uma corrente. Já viu que de vez em quando você tem a sensação de que a sua vida não anda? Nada do que você faz dá certo. Sabe o que é isso? Aí dentro tem inveja, tem amargura, tem tristeza, tem medo, tem tanta coisa negativa que você não solta, que isso te aprisiona. E às vezes não é uma pessoa só não, em várias. A sua vida não vai andar nunca. Enquanto você não resolver, você não quebra essas cadeias. Aí o que acontece? Você troca de relacionamento e tem problema com o outro. Troca de relacionamento e tem problema com o outro.
Aí vai chegar lá no 5º relacionamento, você decide mudar e fala que o relacionamento melhorou. E não melhorou porque você achou a pessoa certa, melhorou porque você decidiu mudar. Amém. Então o fato é, ou eu conserto, eu vou ficar dando testada. Pode dar glória a Deus. Hein? Glória a Deus. Ninguém gosta de tomar puxão de orelha, mas quando Deus fala, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Então vamos continuar aqui. Amado como Cristo, então, 1 João 4, 16 e 19. Aí, olha que interessante. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Você sabe como fica a sua cabeça quando você vai deitar por causa dessas coisas? O tanto que você mata aquela pessoa 5, 6 vezes por noite, o tanto que você tem vontade de encontrar alguém lá para dar uma voadora no peito dele, etc. Essas coisas fazem mal para você. E aí, sua vida não vai andar se você não consertar isso aí. Então, olha só, outro texto, 1 João 3, 24. Volta um pouco na página aí. Como que você vai saber que você permanece com o amor de Deus? 1 João 3, verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, quando você obedece, o Espírito de Deus vai testificar no seu coração do quê? De que você conhece o amor de Deus. Volta comigo para João, lá o Evangelho, lá agora, lá atrás. João, capítulo 15, verso 9 até o 11. João capítulo 15, do 9 ao 11, vamos lá. Glória a Deus. Estão comigo? Logo depois de Lucas. João capítulo 15, do 9 ao 11. Aí diz para nós o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, permanecer no amor de Deus é o que vai fazer você ter gozo, alegria de viver, prazer de existência. Você vai fazer pelas pessoas com amor, porque você é satisfeito em Deus. Você não precisa que elas façam algo para você. Você já encontrou a fonte. E aí o que acontece? Você tem condições de curar pessoas. Você tem condições de abençoar pessoas. Você tem condições de desfrutar do novo de Deus, porque o vinho novo só vem para odres novos. O que é o odre velho? É você com o seu jeitão de pensar, querendo viver do seu jeito. Isso é um odre velho. É essa mente poluída, negativa e atrasada da carne que nós temos, querendo que Deus venha respaldar. É o bife, literalmente o bife, a carne, né? A gente fala aqui. Então a gente tem que ter polícia na mente, policiar a mente. Então olha só, outra coisa interessante aqui que Jesus fala é para que o meu gozo esteja em vós. Curiosamente, a nossa igreja chama-se Veredas de Vida. Salmo 16, verso 11, o verso 10 fala assim no Salmo 16: e tu me ensinarás as veredas da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícia perpetuamente. A nossa igreja tem o papel de levar as pessoas a esse caminho que nós estamos falando aqui. Amém. Essa igreja, ela nasceu de uma revelação de Deus. Então assim, você está aqui, você não está aqui porque eu decidi abrir uma igreja, porque Deus chamou, deu palavra e Ele é responsável de servir o que Ele faz. Então assim, quando você começa a responder isso, você tem um respaldo de uma palavra, porque quando Deus lança algo em uma palavra, por exemplo, Deus fala assim, por exemplo, Veredas de Vida. Eu perguntei o nome para Deus, Deus me deu esse nome. Quando Ele fala Veredas de Vida, se Ele não falar, essa igreja não existe no reino do Espírito. Porque Deus precisa falar. Que tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, Ele ia falando. Quando Deus não dá uma palavra para o homem, ela só existe aqui embaixo. O que acontece? Não tem impacto espiritual. Vira um clube social. Amém? Então, se Deus fala, Ele abriu o reino do Espírito, aí o homem vem e abre na terra. Aí tem o canal. Quando não tem uma palavra para a gente fazer as coisas, só existe aqui embaixo. Então é algo muito sério.
Tem muito lugar aí que Deus não mandou fazer o que faz. E aí você vê as pessoas sendo pioradas, sendo entregues à sua própria carne, e essa pessoa que se posicionou vai responder pela vida de todos que estão se perdendo. Isso é muito sério. Deus trata você como um diamante. Você é um diamante nas mãos de Deus. Se tem alguém responsável pela sua vida e esse não te servir com o que você tem que ouvir, um dia ele vai responder. Agora, se você é servido com um alimento do céu e você não responde, aí é problema seu. Então, assim, parece meio grosso, meio estúpido falar dessa forma, mas a ideia é de que Deus não quer que você seja enganado. Deus quer que você saiba que você também é responsável. Você não nasceu aqui para ficar dependendo de ninguém. Você nasceu para servir as pessoas. Deus te chama a ser cabeça. O que é isso? Você tem como servir. Como Deus te dá? Então, assim, Deus te deu conhecimento, sirva as pessoas. A igreja é espiritual. Deus te deu o dom de canto, cante para as pessoas e Deus fará um milagre através do canto. Aleluia. Então Deus te deu o que? Dom da oração, da intercessão. Interceda e Deus vai mover na sua intercessão. É essa a ideia. Então nós servimos com o que temos. Então vamos continuar aqui, ó. Então, agora volta para Efésios 5. Quem está sendo abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, então nós vamos voltar para o verso 25. E nós estamos falando agora do amar como Cristo ainda. O homem só pode amar, eu vou repetir o que eu já li. O homem só pode amar como Cristo se o seu sacerdócio for sadio através de disciplina espiritual e temor do Senhor. Não há outro meio de amar sem antes ter sido preenchido com este nível de amor. Então nós lemos, né, que o perfeito amor lança fora o medo, e permanecer no amor de Deus fala de obedecer os seus mandamentos, de compreendê-los, porque mandamentos de Deus não são ordens que vão questionar sua salvação, mas vão trazer para a terra o estabelecimento do reino dos céus. Isso são princípios espirituais. Quando você entende os mandamentos de Deus como princípios espirituais, você vai entender que o que você está fazendo na terra, você está movimentando o reino espiritual para ele acontecer na terra. Não é uma ordem que vai justificar ou vai comprometer a sua salvação. É algo que vai trazer para você a ação de Deus. Quando você faz o que Deus fala, Deus respalda a palavra. Quando você faz o que você pensa, o diabo respalda a sua palavra. Porque o diabo cogita das coisas da carne. Mateus 16, verso 18. Jesus diz para Pedro: arreda Satanás. Mentira, Mateus 16, verso 23. 18 é outra coisa. Arreda Satanás, porque tu cogitas das coisas de Deus e não dos homens. E Pedro estava dizendo para Jesus não ir para a cruz. Não, mestre, não vá não. Pedro estava pensando que Jesus não devia morrer, porque Jesus era um cara bom. Jesus era um cara que fazia bem para eles. Vai morrer para quê? Você não fez nada. E aí, com a boa intenção de Pedro, Jesus chega e fala: arreda Satanás. Por quê? Porque Pedro havia acabado de confessar no verso 18 de Mateus 16, o és Cristo, Filho de Deus vivo, e todo mundo viu. Imagina a galera vendo Pedro falar um negócio desse. Fala: ó, Pedrão, cara, porque Jesus falou, não foi carne e sangue que te revelado, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aí o pessoal falou: nossa, o Pedro está no manto, né? Já está recebendo os recados do céu. Pá. O que acontece? De repente, Jesus chega, conta a história de que tem que ir para a cruz. Aí Pedro: não, senhor, vai não. Aí, interessante, que as pessoas falam que Pedro foi chamado de Satanás, mas não foi não. Jesus discerniu Satanás soprar na orelha de Pedro. Fala isso para ele. E Pedro falou. E porque Pedro teve a influência e o coração das pessoas se abriram, porque Jesus aplaudiu Pedro primeiro, o diabo pensou: se Pedro também falar para ele não ir, ele não vai. A sagacidade do diabo. Porque primeiro foi Deus que usou, mas se Jesus não tivesse discernido espiritualmente, ele repreendia Pedro. Mas ele repreendeu Satanás, não foi Pedro. Arreda Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não de Deus. Ou seja, nem todo mundo que fala para você se poupar de alguma coisa é seu amigo. Deus tem um propósito na sua cruz. Deus tem um propósito nas suas perdas. Deus tem um propósito nas coisas que não dão certo na sua vida. Por quê? Você carrega a sua cruz dos outros. Os outros carregam por você. Nós perdemos para que outros ganhem. Os outros perdem para que nós ganhemos. Só que para que alguém ganhe, alguém tem que perder. Não tem jeito. E o ganho espiritual, ele custa o natural. É uma onda. Ele puxa aqui e vem aqui.
Mas depois, quando Deus decide dar a paga do seu trabalho, quando Deus decide dar recompensa daquilo que você entrega para Ele, aí nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais teve o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. E o primeiro mandamento de Deus para quem quiser seguir Jesus, qual é? Aquele que quiser vir após mim, foi logo que Jesus disse depois de repreender Satanás, na vida de Pedro. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga. Então, se você casou, agora você faz o seu papel. Agora é mais difícil, porque você já entrou, já está 15, 20, 30 anos aí no negócio. Agora é mais difícil. Mas tem jeito, Jesus quer pegar na sua mão e consertar você. Amém. Porque você tem jeito, senão não é para a cruz, você perdeu o tempo dele. Agora o fato é o quanto você quer isso. Então comece fechando as brechas. Comece, você, que nem o Leandro e a Geni casaram. Depois pede para ele contar o testemunho a vocês e o que aconteceu na vida deles. O tanto que mudou. Tem gente que acha que o pastor é chato, é muito rígido. A palavra de Deus não muda. O pastor muda. Esse é o problema. O pastor que é muito bonzinho, ele não pensa em você. E não é ser bonzinho, é te educar. Porque quem ama corrige. Não, fulano, vou usar droga, vai mesmo, vai lá. Tem que fazer bem para você mesmo. Não, vou encher a cara, vai lá. Não, hoje eu vou lá na casa das primas, vai, pode ir. Que pastor que é esse? Vamos acordar, não é assim não. Ou você quer andar com Deus, ou você anda fora. Mas não fica passeando no mesmo lugar, não, que é perigo. Porque Deus está vendo que você está ouvindo a palavra e está sendo desobediente de propósito. Quando você não consegue, você pede ajuda. Você não fica guardando. Então nós estamos aqui para nos servir. Estão entendendo, igreja? Amém. Então ninguém é super-homem aqui. O que foi já subiu. Nós ainda vamos. Então, vamos ter cautela. Continua comigo aqui, ó. Amai como Cristo amou a igreja. Né? Então, o amor começou e terminou com a obediência e o sacrifício de Cristo. No sacrifício, a mulher ganha vantagem. Então, olha só, como nós falamos, a palavra grega lá, né, de entregou, é entregar em benefício de alguém. Então, quando o homem se entrega, a mulher ganha vantagem. Mas quando o homem entende isso, ele ganha a mulher. Vou repetir. Quando o homem entende que se entregar em favor da mulher, o que é se entregar? Nós vamos ler isso aqui. Ele entende esse princípio da entrega, a mulher ganha vantagem, mas o homem ganha a mulher. Aí o homem encaixa a mulher na submissão. Ele torna para ela um fardo menor, porque ele pega aquele fardo que ela tem de querer assumir as coisas que não são responsabilidade dela. Você sabe que tem muita mulher frustrada aí fora? Porque ela puxa responsabilidades que Deus não deu a unção para ela de carregar. Homem tem responsabilidade X, mulher tem responsabilidade Y. Quando a mulher tenta ser o homem, ela não aguenta, ela pira. Amém. Então o que acontece? Ou as coisas se alinham, ou vai ter sempre um problema. Ou há um diálogo, ou não há nada. É assim que funciona. Então vamos continuar aqui, ó. Como que o marido se entrega? 1 Pedro 2, verso 21. Vamos lá. Qual que é o exemplo de Cristo para nós? Hoje o caldo está grosso. Pode comer aí. Amém. 1 Pedro 2, do 21 ao 25. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 2, 21 até o 25, diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo também, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ofendido ou ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, nos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, olha só, a entrega
reflete o seguinte: nesse caso, nós estamos falando da mulher. A mulher vai ofender, vai bater, vai brigar, vai achar ruim, não sei o que, não sei o que. O homem vai tomar a pancada. É assim que funciona. A igreja, quantas bilhões de vezes não ofende Cristo por dia? Pensa. Porque Jesus não é só o marido de uma pessoa. São várias pessoas que ofendem ele constantemente, toda hora, todo dia. Então você pensa. Aí você tem uma santa criatura do seu lado lá, que você já quer grudar no pescoço dela e arrancar o couro dela. Então está faltando o quê? Semelhança de Cristo. Porque você é filho dele. Então o fato é, ou eu vou para Jesus, ou buscar essa condição espiritual de ser o que eu tenho que ser na minha casa, para que a minha família seja resgatada, ou eu vou simplesmente pôr tudo a perder, que Deus vai pôr na minha conta isso. Conta do homem. Então, não dá mais para ficar sendo menino, para ficar sendo, eu quero viver minha vida, isso não existe. Você tem família, você tem casa, casa e cuida, se vira. Porque homem que é homem, ele tem que cuidar de tudo, senão não é. Então o fato é, se fizer filho, cuida, porque Deus vai cobrar de você. Continua comigo aqui. 1 Pedro, ainda, quem que vai cuidar? Aqui olha o 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. A mulher, a ideia aqui, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, foste sarado. Quando o homem aguenta essas coisas e ele está cheio de espírito, porque Cristo era cheio, por isso nós somos sarados. O homem feria ele, dele saiu o quê? Vida. Ele não reagia com traje. Jesus tinha palavras brandas, palavras de correção. Ele não computava isso na vida das pessoas. Quando ele estava sendo crucificado, o que ele falou? A primeira coisa que ele disse, quem lembra? Pai, perdoa-os. Jesus não estava nem olhando para os caras lá. Jesus falava para o pai, pai, perdoa-os. Ele não sabe o que faz. Não estava olhando para os fulanos lá, para que eles estavam colocando ele na cruz. Ele olhava para Deus. Então, como eu preciso me conscientizar da minha responsabilidade como homem, assim Deus vai me tratar. Porque não é porque eu não sei que Ele não vai me cobrar. Esse assunto de casamento é o assunto mais sério que tem. Porque Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são 3 em 1. O homem e a mulher são 2 em 1. É o mais próximo que a criação pode chegar de Deus. Então, o casamento é um meio de expressar a glória completa de Cristo na terra. E eu digo assim, dentro daquilo que a criação, que a criatura pode expressar, o homem é o que tem condição de chegar mais perto. E ainda assim é distante. Então, quando há um casamento bíblico, um casamento sadio, a restauração de muitos outros, e uma linhagem sai disso aí. O que é isso? A atmosfera da sua vida muda, e você influencia pessoas que vão influenciar outras pessoas e outras pessoas, então isso vai multiplicar. E você vai ser a fonte. Por quê? Porque você decidiu se posicionar. Não fique esperando. Não fica, não está dando certo, não, ano que vem eu tento, não, daqui a pouco eu tento, segunda-feira eu vou. Aquele negócio, vai começar o jejum, segunda-feira você começa. Você vai começar a academia, segunda-feira você começa. Não, você vai fazer tal coisa, segunda-feira. Já viu nessa história, né? Segunda-feira é só eu que faço isso. Tá. Achei que era só eu. Então, é aquele negócio de sempre vai deixando, daqui a pouco vai ver, já virou uma bola de neve, e agora? Né? Então é essa a ideia. O que Deus quer é que nós tenhamos a consciência de que o dia é hoje. E aí o homem é ferido, a mulher recebe a cura, porque ele não vai revidar segundo a carne, porque se ele revidar segundo a carne, ele vai autorizar o inimigo a entrar na família dele, a mover lá dentro e a fazer divisão. E jamais durma brigado com a sua esposa ou com o seu marido, jamais. Em Efésios capítulo 4 fala isso, para não dar lugar ao diabo. O dar lugar ao diabo é quando vocês brigam e dormem um, dá para virada para o outro. Aí o diabo fica na cabeça de um e na cabeça do outro, assim. Aí fica dia assim, se falar assim, acho que é aquela vez, né? Então não faz isso. Amém. Isso aí não existe. Amém. Então tem que corrigir. É verdade. Né? Então assim, vamos continuar aqui, ó. Agora nós vamos aqui tendo a purificado. Nós vamos ver aqui, na verdade aqui, ó, tem uma frase aqui, ó, para que a santificasse. Quero ver aqui, ó. A igreja nasceu de um sacrifício.
e o sacrifício você conectou com Deus. Então agora, para que a santificasse, ainda no verso 25, né? Eu vou ler mais uma vez o verso, Efésios, tá? Volta lá, Efésios capítulo 5. Eu estou na segunda página, que é só 50, viu? Brincadeira. Tô brincadeira. Aqui, ó, 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só, para que a santificasse. Separar na verdade através da conexão viva gerada pela estrutura espiritual do marido e a sua obediência ao Senhor, e ordena este procedimento para o benefício da sua filha, enquanto aumenta a maturidade do homem. Então, à medida que o homem aperfeiçoa a mulher, ele amadurece, ele se aproxima de Jesus. Porque Jesus, quanto mais você obedecer, você conseguir andar na linha dos mandamentos de Deus, mais você se aproxima dele. Então, quanto maior a possibilidade, maior a glória de Deus na sua vida. Mais você vai influenciar onde você for. Mais os demônios vão temer você, porque Jesus é contigo. Quando a pessoa fala assim, Deus é contigo, tudo bem, mas se você se encher do Espírito, a dimensão da influência de Deus na sua vida é tamanha, que você pode chegar num lugar e só de você chegar as coisas já mudam. Só a sua presença, não precisa nem abrir a boca. Às vezes são bairros inteiros, cidades inteiras. Quanto mais você encher, mais as coisas mudam. Mais e mais. Então não tem limite, porque tudo é possível que crê. Amém? Lembra? Qual a diferença entre fé e crer? A fé, ela é um substantivo. Ou seja, a fé é algo interno, é uma mente, é um pensamento, é algo que Deus te mostra, por exemplo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir para que a fé seja gerada, senão não é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, o que é o crer? É você pegar o que você viu, o que você ouviu de Deus e pôr em prática. O crer é um verbo. O crer é um movimento. Então, o crer sou eu responder ao que eu ouvi de Deus. Se eu não ouvi nada de Deus, eu não creio. Eu sou um religioso, eu vivo da minha forma, porque eu não tenho comunhão com Deus. Agora, quando eu vou para a palavra, eu começo a pôr em prática e entrar na vida de oração, aí conforme eu for fazendo, Deus vai respaldando. Porque Deus deu a terra ao homem. Deus não faz nada na terra sem falar com o homem. E o Senhor não fala nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Está lá em Amós. Então, quando Deus quer fazer uma coisa, Ele manda alguém falar. E quando Deus fala para você orar, é para você autorizar Ele fazer. Porque Deus deu a terra para você. Se você não orar, Deus não vai fazer. Ah, mas Deus sabe o que eu estou pensando. Ele sabe, mas se você não falar para Ele fazer, Ele não faz, porque você não autoriza. A terra é sua. Deus deu a terra para o homem, então fica abrir a boca. Não, mas Deus vem meu pensamento. Então tá bom, então guarda para você, Deus não faz tudo certinho. Né? Só não pode reclamar que Deus não abençoa. Vamos abrir a boca, vamos orar, tem comunhão com Jesus aí. Continua comigo aí. Aí é o seguinte: o ferido fere, o curado cura. Curados não ferem e feridos não curam. Guarda isso. O curado, eu vou repetir, ó, presta atenção. O ferido fere, o curado cura. Curados não ferem e feridos não curam. Ou seja, uma pessoa que é ferida, tudo que ela vai fazer é ferir você. Ela não tem como te curar, ela vai te ferir, porque ela só é ferida. É o que ela tem para dar. Então você não pode esperar que uma pessoa ferida venha trazer algo bom para você. Você não pode. Você para ela tem que dar. E o quanto você é curado é o quanto Jesus já ganhou de você. O quanto você já entregou para Ele daquilo que é seu, da sua alma, do seu coração. Então, Jesus quer que você venha para Ele curar você, porque Ele é o pastor e bispo da sua alma. Ele te curando, as pessoas vão se relacionar com você, vão tentar te ferir, às vezes você nem vai sentir aquela ofensa. Você vai ter compaixão da pessoa, por quê? Porque você está cheio. Glória a Deus. Só tem compaixão quem é cheio. O resto tem dó. Mas que dó. Dó é sentimento de desprezo, você cara. Deus não tem dó, Deus tem compaixão. Compaixão é entranhas, fala de você sentir a dor da pessoa. A dor é desprezo. Nossa, que dó, fulano. Tadinho. Deus não fala tadinho de nós. Deus sabe da grandeza que Ele deu para o homem. Então Ele quer que o homem cresça, que o homem amadureça e seja cabeça. Quando digo homem, eu falo homem e mulher, ser humano.
Vamos lá, continua comigo aqui, ó. A santificação da sua esposa é intensificada quando o marido busca em Deus o amor necessário para amar sua esposa. E a nossa cura vieram das feridas de Cristo, né? Então nós já falamos disso. Então, tendo-a purificado agora, nós vamos ler uma outra coisa. Aqui a esposa começa a reagir espontaneamente à submissão, porque são 3 níveis. O primeiro é amar como Cristo amou. Depois, primeiro é entregar. O segundo é santificar e o terceiro é purificar. Aqui nós estamos no terceiro nível. Então, a entrega fala da conexão, vai ligar os dois. A santificação, quando fala para que a santificasse, ele vai começar o quê? A liberar a vida sobre ela, através das ofensas. Ele vai aguentar o tranco. Agora, quando chegar na purificação, que é quando ele vai começar a liberar o verbo, a palavra de Deus para ela, que é isso aqui, ó. Aqui a esposa começa a reagir espontaneamente em submissão, tendo em vista que sem o amor sacrificial de Cristo não haveria igreja, menos ainda a submissão da humanidade a Deus. Então o processo é semelhante. A purificação é responsável pela maturidade da mulher no caminho que o seu marido abriu e ensinou com a sua vida de adoração a ela. Então assim, o que é uma vida de adoração? As pessoas acham que é levantar o braço e cantar para Deus. Isso não é adoração. Isso aqui é no máximo louvor. Adoração, ela envolve obediência. A primeira vez que é mencionada a palavra adoração na Bíblia está em Gênesis 22, verso 5. Quando Abraão foi ofertar Isaac, ele parou com o pessoal, com aquela tropa que ele tinha lá, esqueci como chama lá o bando deles, e ele falou assim: ó, vocês ficam aqui que eu e o menino subiremos para adorar e voltaremos. Foi a primeira vez que foi mencionado. Mas por que ele falou de subir e adorar? Porque ele ouviu Deus mandando dar o filho. Então, adoração é um estilo de vida de obediência. É muito mais do que cantar. Então, a igreja está um pouco enganada. Quando eu falo igreja, eu falo coletivamente falando. Sobre o conceito de adoração. Eu adorei a Deus 3 músicas hoje. E o seu coração? Jesus chega a dizer em Mateus capítulo 15, a partir do verso 9, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então o fato é que Deus está olhando aqui. Você está cantando, mas Deus está olhando aqui. Você está vindo, mas Deus está olhando aqui. Então Deus não quer que você fique assim, Ele quer tratar você. Ele quer mostrar que há prazer nessa palavra aqui. Que é verdade quando Deus fala que as suas palavras são espírito e vida. Então assim, se hoje não há essa conexão entre o que você vive e o que Deus fala, é porque você está precisando voltar-se de verdade para Deus. Deus te chama arrependimento hoje. Muda. Vem ouvir. Então vamos lá. Deus. Ó, então vamos continuar aqui. Por meio de lavagem de água pela palavra. Quando Jesus teve a sua carne rasgada pela cruz, abre em Hebreus 10, verso 20 aí. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Hebreus 10, verso 20. Quando Jesus teve a sua carne rasgada pela cruz, olha só o que fala Hebreus 10, verso 20. Vou ler o 19 também. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Então veja, que a carne é o véu que me impede de enxergar Deus. Então, guarda isso. Quando Jesus teve a sua carne rasgada na cruz, houve ressurreição de muita gente. Eu vou ler para vocês, se não sabe não. Mateus 27, verso 50. Diz assim: e Jesus, clamando em alta voz, clamando com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram em Jerusalém. Então, logo que Jesus foi morto, que Ele rendeu o Espírito, foi tanta vida, foi tanta graça de Deus que foi liberada no interior de Cristo, que rasgou o véu, rasgou a carne, foi liberado o Espírito. Então, já ressuscitou um monte de morto. Só de Cristo ter morrido. Por quê? Porque Ele é a própria vida.
então dele sai. Quando nós somos feridos e reagimos como Cristo, a mesma vida sai, porque aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, o seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Deus derrama do seu Espírito aquele que sabe viver segundo a palavra de Deus. E aí o próximo é abençoado pela sua submissão a Deus. Então entenda, por causa da unidade do casal e da submissão do homem a Deus, quando ele renuncia à razão, quando o homem fala, não, vou deixar a razão de lado, ele se entrega, a ferida que lhe é feita libera a sua vida interior para a mulher através das suas palavras, purificando-a e derramando sobre ela a sua virtude. Então é o seguinte, é o que nós falamos aqui agora. O homem maduro, ele já ouve Deus, ele tem revelação da palavra e ele pratica o que a palavra ensina. Então isso gera maturidade interior. Quando ele fala, ele não fala de si, ele fala do que Deus diz. Então, porque ele sabe se entregar, ou seja, ele sabe suportar a ofensa, e sabe responder como Jesus responderia, em amor, considerando a mulher como um vaso mais frágil, ele alcança dela o que ele espera. E o que ele espera dela? Ele espera dela uma pessoa submissa. Nós vamos chegar nisso. Mas na verdade, ó, você vê, eu estou na página 2, então quase acabando. Mas ia ser muita coisa, ainda bem que eu vou falar tudo. Olha só, por lavagem de água pela palavra. Então tem outra coisa aqui que eu quero que vocês escutem. A palavra água, ela é no grego udor, e ela é assim, água dos rios, fontes ou piscinas que são oriundas da chuva. Aqui é interessante que Isaías 55, Isaías, se quiser abrir comigo, Isaías 55, no verso 10. Isaías 55, 10. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual designei. E aqui é interessante, porque o que acontece? Quando o homem entende esse processo, o que ele fala para a mulher volta, a mulher vai fazer o que o cara fala. A palavra que é revelada de Cristo, ela puxa, ela tem esse poder de ajustar a pecinha que falta na mulher, para ela voltar e encaixar no propósito. E aqui, se você continuar, ele fala assim, ó, saireis com alegria em pássaros guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aí você fala, nossa, pastor, o que tem a ver? Aqui está falando da atmosfera da sua vida. Aonde você passar, a natureza vai reconhecer a presença de Deus onde você estiver. Porque vocês se uniram, vocês estão expressando a glória de Deus. E lá em Romanos 8, no verso 18, 19, fala assim, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É isso que está faltando. A igreja não está demonstrando o verdadeiro amor que há entre um homem e uma mulher, nem entre Deus e os homens. Por quê? Porque não está buscando. Está ficando na atividade, está ficando nos enganos do mundo, no entretenimento, nas festinhas, no excesso de compromisso. Nós temos é que ter atenção, porque Jesus está voltando. Ele não vai buscar uma noiva enganada, ele vai buscar uma noiva sadia. Ele veio chamar uma igreja à salvação, hoje. Então o que o Senhor quer é você, não o que você tem, porque o que você tem já é dele. Nós somos dele. O que nós temos é dele. Não tem nada aqui que é nosso. A única coisa que nós temos que é nosso de vez em quando é a vontade. É só isso. Porque se você for entender assim, mas Deus deixa você ficar porque é dele. Foi ele que criou, foi ele que comprou, ele que comprou você, ele que te liberta, ele que te dá de comer. Aí Deus fala assim, haja luz, e a luz aparece, fala, faça as estrelas, o firmamento, os animais, as plantas, não sei o que. Aí tudo acontece, sim senhor, não, beleza. Aí fala para o homem, se arrepende, aí o homem fala, não vou arrepender. Cruza o braço assim, fala, não vou. Eu não. As estrelas que passam, o diabo que passa, eu não vou. O homem é soberbo. Então esse tipo de homem é inimigo de Deus. Então se você pensa que porque Deus é amor, Deus não vai fazer algo com você para te corrigir, você está muito enganado.
Porque se tem alguém que corrige é Deus. Amém. Deus não é um pai desnaturado. Deus é um pai que ama. Depois você lê Provérbios lá para você ver como é que educa os filhos. É assim que Deus educa os seus. Está lá em Provérbios, só ler o livro de Provérbios. Então vamos continuar aqui, ó. Então esse tipo de purificação, esse processo que nós falamos, de Efésios 5:25, ele não é apenas de uma restauração, mas é poder para se retornar à origem de tudo, ao Criador, através da restauração de sua imagem e semelhança. Quanto mais próximos do Senhor, mais parecidos com Ele nós seremos. Quanto mais próximo o homem for, mais longe poderá ir a sua mulher. E é algo tão poderoso que até a atmosfera do ambiente é transformada pela unidade do casal, que nós falamos aqui. E aí, para a gente fechar aqui, Efésios 5:27 diz o seguinte, ó, 26 primeiro, Efésios 5:26, depois nós vamos para o 27 lá, volta lá. Olha lá, para que a santificasse, tendo purificado por lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui, ó, apresentar a si mesmo. Então você vê que quando muda do 27, ele está falando que tudo que o homem faz, ele faz por seu benefício. O que Jesus fez, pensando nos homens, volta em benefício para ele. Ele vai ter uma noiva igual ele quer. Então, se você quiser saber que tipo de homem está numa casa, então você olhar para a esposa dele. A esposa é o espelho do marido. O homem é o cabeça da mulher. A mulher e Cristo é o cabeça do homem. Então, conforme um reflete o outro, um abre o caminho para o outro. Tudo que Jesus fez é exemplo para todas as coisas que nós vivemos na terra. Então, o que nós precisamos é nos alinharmos com Deus para que Deus venha fluir nesses estados. Então, o que Deus tem para mim e para você é essa percepção. Por quê? Uma igreja sem mácula, lá em Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 7, Salomão fala assim: tu és toda formosa, minha irmã, noiva minha, né? Tu és toda formosa, ele fala várias vezes. E a formosura da igreja é espiritual. Então, é uma igreja que é intimamente transformada. Não é aquela que veste roupa de crente. Já viu roupa de crente? Por alterna, gravatinha, etc. Eu sou crente. Não é assim. É aqui, ó, que Deus olha. Você não vai subir de perna para o céu, você vai subir com as vestes de justiça de Cristo para o céu. Então não é porque você veste ou porque você não veste que você é alguma coisa ou deixa de ser. Mas se você tem prudência, você não vai gerar certas coisas por parte das suas vestes. Então vamos continuar comigo. Apresentar a si mesmo. O homem que faz isso com a mulher que vive esse tipo de relacionamento, ele vai trazer para si uma esposa virtuosa. Olha para você ver que coisa interessante. A palavra apresentar lá, né, no grego é paristeme, colocar ao lado o próximo de modo definitivo, sendo este, no caso do marido, a causa deste posicionamento no qual as autoridades reconhecem o marido através da mulher. Então o marido que trata assim, ele puxa a mulher para o lado dela, para o lado dele. O que acontece? Provérbios 31:23, se vocês quiserem acompanhar comigo, senão eu vou ler sozinho, para dar mais rápido. Ó, Provérbios 31:23. Aqui está falando da mulher virtuosa, a partir do verso 10, mas não é só o 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando ele se assenta com os anciãos da terra. Então, quando o homem olha para a mulher, né, e o marido chega num lugar de reconhecimento, pela mulher que o cara tem, sabe o tipo de homem que ele é. Os altos da sociedade, aqueles que são dignos de respeito, vão reconhecer quem esse cara é, por causa da esposa que ele tem. Então é assim que Jesus é nivelado, ou seja, assim que Jesus nivela a igreja. Então a igreja tem a patente que tem, porque Jesus está no mais alto dos céus. Deus, que é o juiz de todos, colocou ele como homem assentado à sua direita. Então a igreja é digna por causa do marido que tem. Então sempre o exemplo é Jesus, não é o homem. Então tudo aquilo que você não tem vontade de fazer, que é antibíblico, porque o fulano fez isso, vá para a palavra. Vai doer em você, mas é melhor doer em você e dar certo do que não doer em você agora e dar tudo errado. Hein? Então vamos lá, continuando aqui. Provérbios 12:4 diz assim que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A coroa, ela traz uma ideia para nós
de diadema, né? Como fala? De coroa mesmo. Mas tem palavras que fala de revestir de coroa, que é todo um círculo, é algo que envolve por completo. Então, assim, a mulher virtuosa, se você for ler em Provérbios 31 depois, você vai ver que ela dá todo o suporte que o homem precisa em coisas que ele não teria condições de fazer, mas que só é possível quando o homem é o sacerdote da casa e quando ele é o que tem que ser. Deus não dá para nenhum homem uma mulher virtuosa se este não for um sacerdote. Deus não dá. Quer que eu te prove isso? Provérbios 31, abre comigo aí Provérbios, estão comigo? Vou mostrar uns charadagadas para vocês aqui, ó. Provérbios 18. Não, Provérbios 19, perdão. Provérbios 19. Ó, Provérbios 18, 22. Volta aí, 18, 22. Está procurando aqui, achei. Estão comigo aí? Amém. Ó, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Agora vai para o 19, verso 14. Provérbios. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Aquele que acha uma esposa, acha o bem, e ele alcança a benevolência do Senhor. Mas a esposa prudente só vem do Senhor. Então o homem só vai alcançar quando Deus for no céu. Então não é eu ficar esperando em Deus, sou eu gerar a minha esposa em Deus. Eu gero ela aqui. Se eu já me casei, agora eu busco aqui para cuidar do que eu tenho. Amém. Adão, ele teve a sua esposa tirada da onde? Da costela. Jesus, quando estava crucificado, o cara foi e fez o quê? Meteu a lança lá na costela de Cristo, você lembra? Dali jogou água. Aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da palavra e do Espírito. Como assim da palavra? As pessoas acham que é só o batismo. O batismo, ele é um sinal externo de algo que aconteceu interiormente. Mas se você só batizou e não nasceu de novo por dentro, você deu só um mergulho. Então, para você nascer de novo, você tem que nascer da palavra. Você nasce da palavra e nasce do Espírito. Porque a mulher, como nós vemos aqui, é purificada por meio de lavagem de água pela palavra. Então, a palavra, como nós temos estudado aqui, é um contexto de chuva. Lembra que nós vemos outra palavra aqui agora? Deixa eu voltar aqui para nós. Qual a palavra que nós temos aqui? Rapidinho aqui. Que é chuva. Esqueci a palavra que é aqui, ó. Cadê aqui? A palavra que está, é a palavra para água, pudor, no verso 25 aí de Efésios, é pudor. É água dos rios, fontes ou piscinas, mas que foram preenchidas por chuva. E nós vemos em Isaías que a palavra de Deus não volta vazia, e é como a chuva. Então a palavra que é como chuva, em outras palavras, que vai limpar a sua esposa, são as palavras reveladas que você tem de Deus a partir das Escrituras. Então você precisa ter conhecimento disso aqui, porque senão a sua esposa não ganha virtude. A virtude vem da morte do Messias. A virtude vem do quanto o seu marido consegue amar, entendendo que ela precisa da sujeição. O homem se submete aguentando pancada e amando. Esse é o jeito de amar. Por que a mulher manda o marido respeitar? Por que Deus manda a mulher respeitar e manda o marido amar? Porque amar para a mulher é fácil. Agora, o respeitar é o problema. Agora, o marido tem mais dificuldade de amar como precisa, mas respeitar ele consegue. Deus não tem que mandar o homem respeitar, mas manda o marido amar. Então, a ideia é que Deus quer ajustar para que essas coisas se encaixem. Porque Deus deu mais para a mulher. A mulher tem capacidades que o homem não tem. Mas nem por isso ele colocou a mulher como um posto vamos falar, de liderança. Colocou a mulher como alguém que soma com o homem. Submissão.
Não é desigualdade, nem inferioridade, é submissão, é unidade. É juntos por uma mesma missão. Está claro por enquanto? Amém. Então, para a gente acabar, a igreja gloriosa, tá? Eu não vou nem ler a palavra no grego aqui, mas a ideia é a seguinte: é de trazer alta reputação. Então, entenda o seguinte: o que Deus tem para uma igreja gloriosa, quando você vai estudar, eu vou analisar direto aqui, ele traz a ideia de pessoas que são chamadas para terem uma alta reputação. Então, Jesus está separando pessoas para terem autoestima. E quando eu digo autoestima, não é ter um pensamento bom de si mesmo. Eu falo autoestima espiritual do próximo. No reino do Espírito, a igreja é reconhecida por toda e qualquer entidade espiritual. Ela não sabe que tem esse reconhecimento, mas ela tem. Mas o diabo quer que ela pense que não, porque ela não é o que é. Porque enquanto o diabo conseguir te afastar de Deus, você está preso na mão dele. Você é vulnerável nas ideias dele. Agora, quando Jesus consegue te mostrar quem ele é, você deixa de ter esse problema. Você começa a enfrentá-lo frente a frente, vencendo, porque nós somos mais que vencedores. E para a gente fechar mesmo, é a última parte aqui, Efésios 31. Eis porque deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E a ideia de unirá é grudar, colar, aderir algo em benefício de alguém. Então, literalmente, o homem só se casa para o benefício da sua esposa, que ele vai fazer com que a mulher o beneficie. Jesus se casou para que depois a igreja viesse a dar alguma coisa de volta para ele, que é a sua obediência e a sua resposta. Então, primeiro o homem casa e a mulher vem para ser resgatada. A mulher, ela vem para ser o quê? Atraída e moldada, porque Deus colocou o homem. Olha aí, Gênesis 2,15 e depois Cantares 4, 12 e 15, e eu já vou fechar aqui. Ou seja, a responsabilidade maior do casamento está sobre o homem, o qual Deus encarregou de cultivar e guardar o jardim. Então, Gênesis 2,15, o que Deus disse para o homem? Alguém lembra? Gênesis 2,15 diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lá em Cantares de Salomão, capítulo 4, são os dois últimos versos aqui, o verso 12: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. E o verso 15: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Esse aqui está no mesmo contexto de tu és toda formosa, minha irmã, noiva minha. Tu és toda formosa. Então, basicamente falando, Deus chama a sua igreja para ser a sua semelhança. E a beleza dela vem dessa semelhança. Então, Deus quer que a mulher seja um ventre fértil, porque à medida em que o homem encher de água, e água é a palavra de Deus, ela vai ser um ventre fértil. Ela vai o quê? Gerar fonte para outras fontes. Outras fontes são outras mulheres. Amém. Amém, igreja? Então Deus quer que as mulheres estejam o quê? Prontas para gerar. Mas quem põe a semente é o marido, a semente é a palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor falou conosco essa noite. Obrigado pelas tuas misericórdias, pela tua graça e tua bondade. Obrigado porque o Senhor é aquele que vem trazer para o nosso meio unidade, esperança e alegria. Nós te pedimos que o Senhor confirme essa palavra nos corações, que o Senhor venha a nos trazer um posicionamento de fé para este ano que vai entrar, e que nós possamos, em nome de Jesus, nos prepararmos e possamos adentrar com o pé direito, na esperança de um futuro maravilhoso que o Senhor tem para nós e para a nação brasileira. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Tem alguém assistindo? Tem uma pessoa. Tá, um abraço para quem está nos assistindo na internet, Deus te abençoe. Amém.